Olá pessoal, sou o irmão Sandro. Obrigado por estar assistindo esse vídeo. O objetivo aqui é, evidentemente, passar reflexões, né, sobre a vida do homem cristão. Daí o nome do canal Irmandade do Reino, né? E como primeiro tema de hoje, vamos falar sobre o ser crítico, né? E é importante falar sobre isso porque parece que há muito milindre hoje da atividade, da participação do homem, seja na igreja, seja em vários lugares, né, na hora que ele critica alguma coisa. E não sem razão, isso é fruto do mau uso, né? Do mau uso da ferramenta da crítica, né? Entre outras coisas, quando a gente usa mal a crítica, né, o que, que acontece? A gente acaba sendo cancelado, a gente acaba afastando as pessoas de nós, ou sendo afastado delas, né? De um grupo aí que a gente quer pertencer, de um grupo que a gente quer estar atuante, quer ver às vezes o bem, mas não se liga da maneira ideal de fazer isso. Um outro detalhe importante da gente saber fazer uma crítica, né? É quando a gente faz uma crítica, a pessoa se expõe, né? Obviamente, né? E essa exposição, ela sendo mal feita, ela provoca a reação das pessoas. E aí, como termina, a gente nunca imagina, né? Nem sempre tem o controle disso, né? Como é que termina uma crítica que a gente começa sobre uma pessoa ou um grupo. E para isso é importante, né? Finalmente saber a forma de criticar, né? Ou pelo menos o que evitar quando for fazer uma crítica. Tem um texto bíblico em Mateus 7, né? Do 1 ao 5, né? Onde Jesus fala: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, eu comecei a minha vida cristã na Assembleia de Deus. E desde aquela época eu era muito crítico, né? Desde aquela época eu acho que eu puxei o meu pai, né? Quando eu comecei com esse jeito muito, muito julgador, né? Das coisas que eu achava errado, né? E quando jovem isso é muito comum, isso é comum do jovem. O jovem ele é muito teórico, né? A gente carrega, hoje eu tenho mais de 50 anos, tenho quase 53 anos, então a gente carrega muita juventude de teoria e esquece de passar para eles que na prática a vida é um pouco diferente. Nem sempre aquilo que é teórico vai ser aplicado ali à risca, 100%. E isso gera uma confusão mental na juventude que eles começam a querer, né, assim, né, enfim, né, deslegitimar a comportamento vacilante ou impreciso, como se isso fosse uma deslealdade ou falta de fidelidade à teoria, né, àquilo que se ensina, aquilo que se prega. E a gente sabe que necessariamente não é isso, mas infelizmente a
a falta de experiência da juventude acaba fazendo eles pensarem que sim, não, então se eu posso ser crítico sim, porque vocês falam uma coisa e nem sempre é isso, então eu posso criticar à vontade porque o hipócrita são vocês. E eu acredito que dentro dessa má formação, desse mau uso da crítica, eu errei muito e comecei com isso na Assembleia. Eu cheguei na banda de música lá, criticava os coleguinhas, né, os irmãozinhos músicos, né, e o pessoal menos ali, cada um na sua simplicidade. E eu criticava e falava, não falava da forma correta, não usava o meu conhecimento de uma maneira mais adequada. E isso me trouxe consequências, evidentemente, né. É claro que isso, com o tempo, ao invés de eu melhorar, piorei, né. E daí vem as consequências, né, que vou estar falando aqui durante esse período aqui. Bom, a palavra de Deus, ela diz assim, Jesus falando, né, que tem razão, a gente sempre vai ser, né. Como evitar ser julgado? O maior erro de interpretar esse texto assim, né. Ah, basta eu não julgar que eu vou ficar livre de julgamento. Não, não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Então, em função disso mesmo, né, o primeiro custo que se paga por ser um crítico sem critério é ser duramente criticado, né. Eu lembro que quando já depois da assembleia, né, eu na metodista, acontecia a mesma coisa acontecia. Ao invés de usar ali o meu conhecimento, meus estudos, para ter um uso melhor desse conhecimento, ainda que criticasse, mas fizesse isso de uma forma mais inteligente, mesma forma, assim, e nessa época, na metodista, eu lembro que a reação do pessoal foi muito mais dura. O pessoal da Assembleia, pessoal, tem mais tolerância, né, eles têm mais resiliência, cabeça assim sobre crítica, né? Mas no pessoal da Metodista são menos tolerantes. Não estou dizendo que eles são menos resilientes, mas são com certeza menos tolerantes. E nessa de menos tolerância, revidava com vigor mesmo, entendeu? Revidava com críticas também. E é, quando depois disso, né? Na Batista também, né? ah, Também aconteceu, acho, sem querer estar muito, eh, às vezes até sem querer ser direto, mas só o fato de você criticar, de você apontar que a pessoa não é especialista no assunto, nossa, já gerava constrangimento também, não é? E a verdade é essa, né, cara? Dentro da igreja, parece que as pessoas são bem mais suscetíveis à crítica, assim, são bem menos resilientes à crítica, né? Ou parte por ataque, né? Ou parte por cancelamento, né? Parte por afastamento. E isso tem que ser visto com cuidado, não adianta.
Não adianta, se você quiser participar de um grupo, se você quiser ajudar alguma liderança no sentido ali de eh, mudar um caminho assim de algum procedimento dentro de alguma tarefa do grupo. Eu lembro que teve uma igreja batista que eu frequentei em Guadalupe. Foi muito curioso isso, né? Eu já tinha já comecei a ter essa percepção de que eu era um camarada muito crítico e que eu precisava mudar essa conduta, né? Mudar essa forma de falar, a maneira como eu falava as coisas, né? Então eu comecei primeiro falando menos, né? A palavra de Deus diz para a gente ser tardio para falar, né? E funcionou muito bem como primeira estratégia para participar lá do Ministério de Louvor, né? Então tudo aquilo que era assim meio débil, meio atrapalhado, os recursos estavam falhando, o procedimento, os ensaios parece que as coisas não davam certo. E eu sempre, não, tudo bem, na base do tudo bem, tudo bem, tudo bem. Nossa, assim, a minha aceitação pelo pessoal foi muito maior, mas assim, de uma forma, pô, parece até que você trabalha há um tempão com a gente. Eu nunca mais me esqueci disso. Falei, pô, então tem um jeito de você participar das coisas, continuar contribuindo e sendo menos chato, vamos dizer assim. Não pode ser chato com as coisas corretas, mas existe uma maneira de você agir que vai trazer mais as pessoas talvez para o seu lado, vamos dizer assim, né? Não que isso seja uma condição indispensável para poder participar e poder falar o que é correto, mas com as pessoas do seu lado, com certeza é mais fácil de você manifestar as coisas que estão precisando melhorar, né? E aí, eu pensando assim, quais os principais erros de quem critica muito, né? Que é muito crítico, né? E essas coisas que eu vou estar falando aqui, assim, não tem uma mais importante, não tem uma primordial, não tem uma que é primeiro, que é mais ou menos importante, né? Quando você falha, quando você está criticando, é praticamente o mesmo resultado, o mesmo efeito negativo, o mesmo dano vai ser gerado. Infelizmente, é mais ou menos assim que a coisa funciona. Não tem um errinho, né? Você está lidando com almas, né? Você está lidando com o orgulho das pessoas, você está lidando com a vaidade das pessoas ali. E quando você menos espera, você pode estar tocando em algo que você não conhece e ferir. Então vamos lá. Como eu já disse ainda há pouco aqui, né, ser tardio para falar. Eu acho que um dos principais erros quando a pessoa tenta criticar alguém, alguma coisa, é falar por impulso, né? É falar por impulso, é pensar ali qualquer raciocínio mais ou menos. Então, e aí fala alguma coisa, fala qualquer coisa, e aí pronto, né? Por mais aparentemente bem intencionado que esteja, pô, não funciona, né, cara? Infelizmente não funciona. Se você tocar no ego do camarada, se tem na vaidade, tocou na vaidade ou no orgulho, já era, já era. Vai gerar dano, vai gerar dano. Vai ter reação, a reação mais transparente, que seria ali uma crítica contrária, um contraponto.
vai gerar uma reação às vezes mais covarde, que é comentário de microfone, né? Eu lembro uma vez também, Igreja Batista, estávamos numa reunião, né? E aí eu colocando as coisas, as ideias, né? Procurando ser criterioso, respeitando as pessoas, e mesmo assim a camarada interpretou mal uma palavra que eu disse e devolveu a crítica muito depois no culto pelo microfone, né? E eu achei até pensei depois em tratar com o irmão, mas eu já estava no processo de saída daquela igreja, então não quis estender uma coisa que já ia ficar para trás de qualquer maneira, né? Mas por que que esse tipo de coisa acontece? É que as pessoas elas vão interpretar as nossas palavras da maneira com os fundamentos e o conhecimento que ela tem da vida, das a mensagem vai fazer efeito. A mensagem não está em nós, a mensagem está em quem chega. E isso é fundamental quando você vai fazer uma crítica. Não adianta, não adianta. Você acha que porque você está fundamentando bem uma crítica, está falando com todo cuidado, com todo critério, a mensagem, quem vai determinar se isso chega de uma maneira mais produtiva, ou construtiva ou não, é quem ouve, é quem escuta, não é você que fala, entendeu? Então, nunca imagine assim, quando você fizer uma crítica, que isso vai se resolver por si só. Quando chegar lá no camarada, resolveu. Não. Isso sempre vai ter um desdobramento, uma continuidade, uma explicação. Vai ter que, perdão, vai ter que tratar isso, vai ter que repensar isso, entendeu? Explicar, ajustar as palavras para a pessoa realmente entender, interpretar o que você estava querendo dizer. Nunca imagine que a crítica vai se resolver só naquele momento que você passou, entendeu? E em função disso mesmo, né, é importante ter fundamento, né? Evitar falar por impulso. Por quê? Porque se for uma questão técnica, a pessoa vai entender que é uma questão técnica. Se for uma questão pessoal, a pessoa precisa entender que é pessoal, mesmo que é, é, dê algum desgaste, né? Precisa ter um pouco de coragem também, né? Quando se fala de crítica, né? Não, não se pode criticar sem ter coragem, mas essa coragem ela não pode ser aquela desculpa esfarrapada. Ah, eu sou muito franco. Ah, eu sou muito transparente. Tá, mas você isso não te dá direito de violar o sentimento das pessoas, né? As pessoas têm sentimentos, como eu falei, né? Tem a defesa da sua dignidade, da sua sinceridade, né? Ou você pode estar lidando com a vaidade das pessoas, que seja, mas tem que ter trato, tem que ter. E continuando com isso, né? Veja, não falar por impulso, ter fundamento para falar e ter empatia. Eu acho que empatia é bom, porque se você tem que entender o lado lá da pessoa que está tocando, pô, esse cara ali, ele está começando, é jovem, não é? Como é que esse cara está fazendo isso? O cara está ali na melhor intenção dele. Será que ele realmente está numa boa intenção? Ele não percebeu isso? Né? Então, um pouco de empatia, de se colocar ali no lugar da pessoa que a gente está querendo criticar, pode ajudar a evitar falar o que não convém, ou falar coisas que não estão acontecendo, não estão sendo realmente, possam ser realmente validadas. Que você não sabe o contexto da pessoa que ela tá, que ela fez o que ela fez, que ela faz como faz, né? Ali aquele trabalho. Uma outra ideia também, né, que eu acho que seria conveniente, a hora e o local. Quando você se expressa para uma pessoa criticando o trabalho dela, né? Vamos supor que essa pessoa seja uma liderança, ainda que ela não seja uma liderança,
você expõe um erro dessa pessoa na frente ali dos amigos, dos irmãos, dos colegas de trabalho, seja onde for, né? A tendência dessa pessoa reagir mal a esse comentário é muito maior, entendeu? Então, assim, a hora e o local é fundamental para que essa crítica ela tenha um proveito de fato, né? Para melhorar, para oportunidade de melhorar alguma coisa, de evoluir. Não pode estar falando qualquer coisa na frente dos outros, na frente de qualquer um. Falar, criticar de qualquer coisa na frente de qualquer um. Né? Tem casos e casos, existem as exceções, existem, né? Mas no geral, a crítica, quando ela é feita em particular numa boa hora, numa hora melhor, é fundamental para gerar o efeito que se busca, né? Que se procura, né? Uma coisa que eu tive que aprender a aceitar, uma, né, um último ponto que eu acho interessante quando for pensar em criticar. Será que eu estou fazendo essa crítica pelos motivos corretos? Será que realmente eu estou tendo uma atitude construtiva com esse irmão, com esse colega, com essa pessoa? Será que, né? Infelizmente, cara, isso é possível que a gente está usando o instrumento de crítica com a desculpa que está querendo melhorar, né? Com a desculpa que está querendo melhorar, e na verdade você está agindo por inveja, você está agindo por ciúme, você está agindo por vingança, você está agindo por competição, tá entendendo? Porque, infelizmente, é, o comportamento humano ele tem isso, né, cara? Ele tem aquelas ações que a gente pratica e a gente não tem toda a interpretação, toda a clareza de por que a gente está fazendo o que está fazendo. Isso é perfeitamente possível. E aí você acha que está criticando porque está sendo zeloso com um trabalho, com uma situação, né? E na verdade você está sendo é, egoísta, né? Como eu falei aqui, está só competindo com a razão. É muito comum isso. Depois de agir errado, né? Eu lembro de Deus me ajudar a refletir sobre as minhas ações e eu tá agindo de forma só para ter razão, ao invés de agir para ter, para contribuir com o reino, eu queria ter razão ao invés de contribuir com o reino de Deus. Então, isso é perfeitamente possível quando a gente está fazendo uma crítica e não está perfeitamente claro a respeito dos motivos por que estamos criticando, entendeu? Então faça essa autoanálise. Pô, eu vou realmente, né, fazendo assim, né, agora um resumo, né, do, do que foi dito até aqui. Né? Não posso falar por impulso, eu não devo, né, de maneira nenhuma. Eu devo preparar os fundamentos daquilo que eu quero criticar, daquilo que eu vejo que tem oportunidade de melhorar. Preciso ver o lugar da pessoa que está sendo criticada, preciso me colocar no lugar dela, né? Esperar um momento ideal para fazer isso, um momento e uma hora ideal para fazer isso, né? Não evitar esse negócio de criticar em grupo, né? E né? Agir por emoção, cuidado com isso, muito cuidado com o negócio de agir por emoção, né? E ter certeza das minhas motivações, né, cara? Como é que será que eu estou realmente ajudando essa pessoa a ser melhor? Ou eu tô triste com ela, eu tô amargurado com essa pessoa, eu tô querendo devolver alguma coisa que essa pessoa fez, estou concorrendo, fazendo uma competição com ela dentro desse cenário, né? Então, evitando essas coisas, eu acredito que o recurso legítimo da crítica, como uma oportunidade de melhoria, pode ser melhor aplicado. Ok, pessoal? Então, até uma próxima e que Deus nos abençoe.
A ideia desse canal é exatamente essa, é simplesmente passar reflexões. Eu me sinto com o dever de deixar registros, né, daquilo que eu vivi, daquilo que eu passei, e eu acho que isso pode acrescentar para alguém, ok? Então que Deus te abençoe, obrigado por ter ouvido até aqui e até uma próxima.